porque não existe nenhum estudo que mostre eficácia de sanções econômicas, a não ser para matar de fome a população do país que está sendo sancionada. Na verdade, o tema das sanções é fascinante na área acadêmica. Hoje, um dos temas que eu considero mais interessantes. Tem alguns casos de sanções que tiveram um impacto. Obviamente, não sabemos se o resultado, entre aspas, desejado ocorreu em função das sanções ou não. Mas, por exemplo, o caso da África do Sul, de apartheid, né, é um caso interessante, um país que sofreu muitas sanções, né, foi em boa parte isolado do mundo em função do seu regime, e acabou passando por uma transição para a democracia. E alguns dizem que isso foi facilitado pela situação econômica insustentável que o regime estava vivendo naquele momento. Então, outro caso é a Líbia. O Gaddafi abriu mão do seu programa nuclear em troca da remoção de sanções que o país estava sofrendo dos Estados Unidos na época. Mas em muitos outros casos, as sanções não produzem o efeito que eles buscam produzir, né? O caso da Venezuela, Irã, Cuba, Coreia do Norte, o caso do Irã. Exato. Então, eu acho que é importante, então, dizer, os líderes ocidentais que defendem sanções não necessariamente acham que essas sanções terão algum impacto sobre o comportamento de Vladimir Putin, mas eles também precisam responder a um apelo popular. Se a maioria da população de um determinado país europeu pede sanções e diz não quero mais que meu governo compre petróleo russo, é difícil dizer, olha, gente, vamos explicar aqui, as sanções não funcionam, peraí. Então, também uma realidade política que explica por que existem essas sanções que, de certa maneira, atendem uma demanda popular para fazer alguma coisa. Essa alguma coisa me parece que não terá impacto. Eu também não acho que vai radicalizar, vamos dizer, fazer com que a Rússia ataque outros países além da Ucrânia, mas é uma realidade econômica na Europa hoje que me parece que veio para ficar e que não é nos interesses dos países em desenvolvimento, certamente, né? Porque não são só sanções, obviamente. Também a ONU, por exemplo, compra uma boa parte dos seus alimentos que distribui no mundo em desenvolvimento na Ucrânia, que hoje, vamos dizer, exportará muito menos do que antes da guerra. Mas as sanções também, obviamente, elevam o preço de produtos ao redor do mundo, complicam, agravam a inflação na área energética, e isso pode, além de dificultar o combate contra a fome, no mundo que já se vê numa situação péssima em função da pandemia, vai também causar instabilidade política em muitos países. Eu acho que o presidente do Peru, por exemplo, pode ser o primeiro presidente a cair em função da guerra. Ele já estava muito fragilizado, mas a gente vai ver muita instabilidade geopolítica ao redor do mundo, sobretudo em países em desenvolvimento, em função dessa situação na Ucrânia.